voltamos para o segundo bloco aqui na Rádio Paraná Oficial, no programa Empreendendo com Elas, no quadro Mulheres de Fé. Hoje eu aqui com a Monique, a nossa influenciadora, mulher da fé, e também com a Evelyn, com uma história linda e falando muito sobre Maria. Meninas, continuem. Eu sempre falo que na sexta-feira eu só fico aqui só como ajudante da Monique. Isso aí, estamos de volta com essa trajetória, né, de Maria, mãe de Jesus, essa mulher que todos conhecem, né, da Bíblia, mostrando essa trajetória da maternidade, né, como ela é profunda, como ela traz desafios e como o Senhor nos fortalece em cada um deles, né? E continuando ali, a Evelyn estava falando no bloco anterior sobre essa aflição que Maria Jesus, né, ali, Maria, mãe de Jesus, sentiu quando ele se perdeu dela, né? E se conecta muito com o teu processo da tua maternidade, né, Evelyn? Sim. Então, voltando, né? Deus, ele usa a maternidade para nos posicionar em casa, nos posicionar com os nossos filhos. Eu tenho um testemunho para contar com relação à minha filha menor, a Lorena. Porque, assim, a Amanda e Fernanda, elas cresceram na igreja. Eu ensinei elas desde criança, levando aos cultos infantil. Elas cresceram na igreja. E da Lorena eu estava levando ela, sempre cresceu na igreja também, mas eu sempre só no domingo. Então ela ia todos os domingos para a igreja e uma vez por mês no encontro das mulheres, que ela é amiguinha dele, né? Ela é amiguinha dele. Ela é amiguinha dele. Ela vai em todos os encontros, ela é super acostumada já com esse ambiente. Sim. Né? Ela está crescendo nesse ambiente de mulheres. Sim. Mas assim, faltava algo, sabe? Eu acho que no mundo que está hoje, na escola, com a internet, está ensinando tanta coisa errada para as crianças, né? Então, ela precisava de ser discipulada um pouco mais. E eu não ia para a igreja nas quartas-feiras. Eu estou dizendo por mim, a minha experiência. Tem mulheres que conseguem ir para a igreja uma vez por semana ou a cada 15 dias. Mas na minha experiência, Deus queria me posicionar tanto eu na igreja mais vezes por semana, quanto a Lorena, que precisava desse discipulado. Então, o que aconteceu? As líderes da Kids, as líderes infantis lá da igreja, levaram um mascote para a igreja, que é um urso, tipo um urso, assim, de Jesus Emanuel. E, gente, a Lorena chorava nas quarta-feiras para ir para a igreja, por causa que ela queria pegar o Jesus Emanuel e levar para casa, porque era para passar a semana com a criança, sabe? Então, ela dizia assim para mim, Deus está vendo que você não quer ir para a igreja. E ela chorava, assim, de cair lágrima. Então, eu tive esse entendimento, assim, né? E o detalhe, na minha igreja tem mais de 20 crianças. E é por sorteio para pegar o Emanuel. E nunca saiu o nome dela. Então, ela chegava em casa, ela chorava, porque ela não pegava Jesus Emanuel. Ela, na verdade, ela fazia todo, né, uma dinâmica para você ir. E daí chegava lá, ela também não era sorteada. Não. Então, olha como Mas ela perseverava. olha Ela a perseverou luta até o dela, fim. porque a luta dela é para levar a mãe. E chegava lá, a luta dela também continuava, porque ela não levava o Emanuel para casa. Sim, ela foi a penúltima a pegar. Aí no próximo culto ela tava lá, me leva que eu quero Sim. pegar. Ela perseverou. A gente, Olha aí, ó, tá vendo? É os desafios da mulher já. Sim, Desde sempre. Desde criança. sempre. Então, foi muito lindo, assim, a forma que A Deus forma me posicionou. como se posicionou. E deu a direção para tipo assim, levar mais a Lorena para a igreja também. Sim. Porque ela precisa desse discipulado. Pelo tempo que a gente está vivendo hoje, né? Sim. Ela é criança, tem tanta coisa na mente, né? Isso. Então, ela precisa ouvir mais de Deus. Exatamente isso. E isso também a gente fala para todas as mães, né? Como a Evelyn falou. A gente vê tanta notícia, tem tanta coisa acontecendo, tantas informações que nossas crianças, nossos jovens, né, estão recebendo. Nós precisamos falar sobre a palavra, sobre os valores, os princípios que vão alimentar a nossa alma, o nosso espírito, né, que vão nos fortalecer. Porque
de coisas ruins acontecendo, basta ligar no jornal, né? Informações erradas, tá aí muito fácil o acesso. E o que nós estamos fazendo para inverter isso, né? Exatamente. E a gente não precisa, a gente às vezes quer falar, eu quero falar para multidões. Comece falando dentro da tua casa. Exato. Para os seus, para a tua família. Perfeito. Né? Não adianta a gente querer ter uma voz que alcance nações se a tua voz não alcança teu filho. A tua própria... Dentro da tua casa. Exatamente. Então, isso Monique, muito bom essa colocação sua. Importantíssimo. E isso vem, e aí a gente, mas como eu faço isso? Vem pela busca, né? Pela oração, pela leitura da palavra, por esse fortalecimento que só vem de Deus. Nós sozinha nada conseguimos fazer. Sim. Tudo só é possível quando a gente entrega a nossa vida. E a Tina tá ali, gente, no nosso aqui, ó, entrou no nosso Instagram aqui dizendo meninas abençoadas. A Tina é a Valentina, minha filha. Que linda. Uau, olha aí. Ela também isso aí. ela também é amiguinha de Deus. Tá ela é amiguinha somos, dele também. Tina, somos aí, ó, somos mulheres, meninas abençoadas, isso aí. Parabéns. Aí, acompanhando a mãe. E também, assim, tem aquele ditado que fala, né? Filho de crente, crentinho é. Mas a verdade é que crentinho não é. A gente tem que levar eles para ensinar a palavra, né? Então, eu uso bastante a Fernanda como exemplo, porque a Fernanda cresceu na igreja, mas na fase da adolescência ela saiu por um tempo, né? Sim. Ela ficou uns 2 anos, uns 3 anos fora. E ela saiu, viveu a vida na adolescência, né? Saiu para barzinho e tal. E não queria saber de igreja, mas a Bíblia diz, né, que ensina o teu filho o caminho que deve andar, que ainda que ele cresça, ele não se desviará dele. Então a Fernanda, ela foi ali sondar como é que era o mundinho ali fora, mas por livre e espontânea vontade, ela, quando veio, né, aquele sentimento, a saudade de Jesus, né, ela voltou. Hoje ela se batizou com o marido dela, se batizaram no mesmo dia, foi lindo de ver. Então, tipo assim, isso é uma gratidão muito grande que eu tenho, é muito compensador para nós mães vermos que os filhos aprenderam com a gente e que estão seguindo o caminho que a gente ensinou. Sim. Isso aí. É dia a dia, né? A gente fala muito né, a Evelyn falando da igreja, é muito importante, né? A Bíblia fala também sobre a gente estar em comunhão, né, com os irmãos. Mas a gente pode começar em casa na oração, agradecendo pelo alimento. Então, com a criança ali na mesa, né, antes da refeição, vamos agradecer por este alimento. Antes de dormir, vamos orar, agradecer a Deus pelo dia que nós tivemos. Exatamente. A gente começa, é assim que a gente começa a semear. Porque o papel da igreja é bom para essa convivência, né, da gente socializar. Mas é dentro de casa que a base é feita, é fortalecida. É nesses momentos de conversar, de ter essa troca do perdão, né? De dar a mão, de incentivar, de ter empatia, de entender o que o filho está passando. Às vezes a gente está na adolescência, né? O filho apronta. Mas a gente também, às vezes, passou por isso. E a gente quer julgar o adolescente. Não, mas espera aí, você também teve um processo. Sim. E você também, às vezes, aprendeu caindo. Então, faça diferente, né? Escute o que ele tem para dizer, repreenda, porque é necessário, a gente precisa ter o limite, né? Com certeza. Isso até na Bíblia está colocado, está escrito. Exatamente. A gente precisa, fala sobre a disciplina, né? Então, Isto. por regras. Sim. Mas tudo isso não com o autoritarismo, é com o amor, né? Com a empatia, conversando. Então, é muito importante a gente estar caminhando assim, né? Exatamente isso. E é o que a gente traz aqui também, né? Como já falei no primeiro bloco, que é do Empreendendo com Elas, menina, que a gente precisa, nós como mulheres, precisamos nos apoiar. E como eu falei já, né? E repito sempre isso, porque eu acho muito importante trazermos também esse outro análise, esse cuidado com a questão da fé. Aqui ninguém está colocando placas de igreja, ninguém aqui está impondo, e é apenas para que nós, mulheres, também temos, porque nós precisamos, né,
de todos esses alimentos. Sim. Então, a gente precisa ter disciplinas. E, quando a gente fala de mulheres, a gente precisa estar dosando tudo de uma forma, de um pouquinho. Então, é com a fé, é com a disciplina de uma alimentação, é com a disciplina de uma atividade física, dentro do empreendedorismo, o que você quer empreender, saber qual é o direcionamento que você vai tomar, para onde você quer estar, como você quer estar daqui mais um ano, 2 anos. E isso é muito importante. Sim. Se nós, mulheres, queremos hoje sair do CLT, também ter esse cuidado com isso, saber como empreender e se iremos empreender para que mais mulheres se fortaleçam. Exatamente. E tendo uma rede de apoio. A gente falando, né? O Senhor, ele tem um plano e um propósito para cada uma de nós. Isso. Então, quando a gente está alinhado, a gente fala, né, que nós somos corpo, alma e espírito. Nós precisamos alinhar esses três, encontrar o equilíbrio entre o nosso espírito, entre a nossa alma e o nosso corpo. Quando a gente encontra isso, então a gente vai, porque Deus nos fez e Ele nos fez com um propósito. Quando a gente busca nele a direção, tudo flui dentro da sua casa, do seu emprego, dos teus sonhos, do teu empreender. Tudo vai fluir a partir deste momento, porque nós primeiro somos seres espirituais, dentro de uma alma, dentro de um corpo. Porque Deus é espírito. Então, não adianta a gente querer caminhar esquecendo o nosso lado espiritual. Sim. Não tem como, porque nós somos espírito. Deus nos fez. É essa a nossa essência em Deus, primeiramente. Então, não tem como. Às vezes a gente minha vida está uma confusão. Como está teu corpo? Estou indo para academia, está tudo certo. Dieta, tô 10. Vou para o médico, ok. Tua alma, sim, eu faço terapia, estou no psicóloga. Tá, e o seu espiritual? Você ora, você busca Deus. Daí não dá, não tenho tempo. Então, opa, peraí. Uhum. Então, tá aí o problema. Sim. Então, é isso, buscar corpo, alma e espírito. E a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, ela vem da Bíblia. As igrejas, elas vivem aí, como eu falei, são templos para que você possa para estar você lá. se fortalecer, buscar pessoas, né, que vão te ajudar, a comunhão. Mas ela primeiramente vem, como a gente já até falou aqui em outros momentos, que o Senhor Jesus nos ensina a orar. Entre no teu quarto, feche a porta, busque o Pai que está em secreto, te ouve. Ou seja, não precisa achar que eu preciso ir para vários lugares, não. Você precisa estar, primeiramente, se conhecer a palavra, buscar dentro de você. Até porque nem todas as mulheres e nem todas as pessoas vão impactar vidas só dentro da igreja. Existem mulheres que vão impactar dentro de casa. Assim como Maria, né? Ela impactou vidas na maternidade dela. Exatamente. Você tem um impacto sobre vidas aqui através do seu programa. Né? Sim. Não só no dia, na sexta-feira, que fala sobre a fé, mas quando fala sobre a menopausa, quando fala sobre o empreendedorismo, que você traz médicas aqui, que eu vejo, você traz terapeutas. Sim. É a sua forma de impactar vidas. É isso aí, Evelyn. Muito bem. É isso aí mesmo. E aí, com isso, a gente acaba fazendo aquele bolo de cenoura com chocolate, que eu sei que tem alguém aí que faz. A Jéssica. A Jéssica, com aqueles bolos maravilhosos, que é sobre isto. É a receita, é um pouquinho de cada. Né? É como fazer realmente um bolo. Exatamente. Se coloca ali a dosagem. Então, para nós, mulheres, é sobre isso. Nós precisamos desta dosagem, dessa responsabilidade também, porque hoje, Evelyn, você está ali cuidando, gerenciando e mostrando o lado da maternidade para as suas meninas agora. Sim. Então, você também tem que mostrar para elas que nada é tudo tão fácil, nada vai ser flores numa maternidade, como não é. Tem ali todas as suas os desafios. Agora, como fazer? E mesmo, eu tenho muita propriedade para falar que mesmo com o apoio, por ser muito jovem, a gente entra
num momento assim, eu não sei. Principalmente quando vem o bebezinho, você fala, e agora? O que eu faço com essa bonequinha ou esse bonequinho? Porque acaba sendo a sua boneca, né? O seu boneco. E aí vem ali os desafios e só realmente, gente, com muito Deus, com muita paciência, com muito choro. Ele chora, você chora junto. Deu cólica. E agora? Então, mas você, como uma mulher muito sábia, uma mulher de muita fé, uma mulher aí temente muito a Deus, vai estar ali, né? Orientando, mostrando, calma. E também deixar elas passarem pelos perrengues. Porque isso também, gente, faz com que a mulher cresça. Isso aí. Então, assim, você pode até passar a mão, mas com leveza. De uma hora você deixa e fala, vou deixar você ir. Eu não mandei você comer tal coisa, você comeu tal coisa, agora foi pro leite aí, agora o bebê tá chorando, se vira. Não é verdade? Porque a gente porque nós meninos, nós temos a mania da teimosia de não querer escutar. Então, não coma tal coisa que pode ser que dê cólica. Mas no tempo de hoje eu posso comer, não vai dar cólica. É batata, menina. Você comeu aquele negócio ali, dá cólica no bebê. Aí você fala, e agora, mãe? Faço o quê? Agora? Você passa a noite em claro, balançando, embalando aí teu Mateuzinho. Bem isso. Então, voltando ali, né? Então a gente já vai chegando a parte, né? De Maria ali, quando Jesus já está adulto, já começou o seu ministério, né? Depois dessa passagem do templo, aí não fala mais, né, de Maria até chegar a parte da crucificação de Jesus. Então ali na cruz, então foi a parte em que Maria enfrentou o seu maior desafio, né, que foi ver Jesus morrer na cruz. E não foi uma morte comum que a gente é acostumado a ver, né? Jesus apanhou, Jesus... Foi gente, açoitado, foi terrível, né? Foi cuspido. Colocaram a coroa de espinhos na cabeça dele. Jesus teve sede, né? Ele pediu água na cruz. E eles ofereceram para Jesus vinagre. Você imagine Maria vendo, porque Maria estava ali perto da cruz, vendo tudo. E ela sofreu calada. Esse foi o momento em que Simeão falou que a espada atravessaria sua alma. Nesse momento, né? Foi o momento da cruz. Como é mesmo ali, né, da infância, né? Jesus, quando nasceu até os 12, não relata muito sobre a vida de Jesus na infância, mas ela como mãe, né, a gente acredita que com certeza ela cuidou, como a gente faz com o nosso filho. Até a parte de quando começa o ministério de Jesus, e quando ele começa, né, a sair pelas cidades, a pregar, a ensinar o povo, acredito que Maria foi incentivadora, né? E Maria, quando chegou tem um milagre, né, de Jesus, o primeiro milagre dele quando ele transforma água em vinho no casamento, né? Maria chega para ele e fala, né, acabou o vinho, e ele fala, não chegou a minha hora ainda. Depois ela chega e fala pros servos, faça como ele disser. Então, você vê que ela incentiva, né? Ela estava ali, ela acreditava, ela sabia quem ele era. Ela caminhou com ele, acredito que muitas vezes, né? Em muitos milagres, assim como no primeiro, ela estava ali. Sim. Então, uma mãe incentivadora, uma mãe que caminhou junto, uma mãe que viu seu filho crescer, cumpriu o seu chamado. E aí chegou esse momento da cruz, né? Então, assim como ela celebrou ali o primeiro milagre com ele, celebrou o nascimento, né? Celebrou, acho que, cada momento. Mas aí chegou o momento da dor. O momento onde, lá atrás, quando ela ouviu, né, que uma espada atravessaria a alma dela. E aí ela sentiria verdadeiramente essa dor de ver Jesus morrer na cruz. E até me emociono falar, porque eu tive a oportunidade lá na igreja onde eu congrego de ser Maria no especial de Páscoa. E eu estava lá, né, a gente fez essa cena da água, do milagre da água do vinho. Mas quando chegou a cena da crucificação, assim, era uma encenação. Mas não tem como a gente não, como mãe, né, não sentir essa dor. E olha que era uma encenação,
mas é o amor de uma mãe. Então, acredito que ali realmente essa dor da alma dela deve ter sido terrível. Não tem como explicar. Não tem como explicar. Nem e como Deus imaginar, a fortaleceu. E assim como Deus a fortaleceu, eu quero falar com as mães que já perderam seus filhos, né? As mães enlutadas, as mães que já passaram. Eu tenho algumas pessoas próximas a mim que eu conheço que passou por isso. Que é só o Senhor mesmo para fortalecer. É só Deus que pode dar essa... para você continuar vivendo, né? Depois de passar por um momento tão difícil. E a gente vê ali como Deus foi com Maria. Deus é com cada uma de vocês que passaram ou que podem estar passando por este momento agora. Não desanimem. Não fiquem neste lugar de dor, porque depois a gente vai ver mais pra frente ali que Maria, ela continuou depois, né? Sim. Ela levantou, e foi Deus que fortaleceu. Então é em Deus que você encontra a sua força, né? Sim, eu quero aproveitar esse gancho para falar das mulheres que estão enlutadas e que sofrem com os seus filhos que estão doentes, de repente no hospital. Eu vou contar brevemente aqui o testemunho da minha avó. Minha avó é uma senhora de 82 anos e ela teve 7 filhos. E 2 faleceram na infância, mas os 5 filhos dela cresceram, tiveram filhos, se casaram, formaram suas famílias. E foi morrendo um por um. E há 2 anos atrás, a minha avó perdeu a última filha dela. Então, minha avó, ela não tem mais filho. Ela não tem mais marido, porque o meu avô faleceu, né? O marido dela. Então, ela ficou com os netos, com os bisnetos e com os tataranetos. Mas a família inicial dela, ela não tem mais. Ela não tem mais os filhos. E ela é uma mulher que ela se pergunta, às vezes, né? Por que será? Mas ela nunca murmurou. Ela crê muito em Deus e ela diz, Deus deve ter algo muito grande na minha vida, porque a minha história é única, ela fala, né? Nunca vi, alguém já viu uma mulher perder todos os filhos? E a gente fala, não, né? Porque é uma história única a história dela. É uma história única. E ela não perdeu a fé. Ela fala de Jesus, por onde ela vai. Há 1 ano atrás, ela ficou internada e os netos, né, ficaram ali acompanhando ela no hospital. E cada um que entrava no hospital, na sala, né? Então, não passou nenhum médico, nenhum enfermeiro, ninguém passou por ali sem ouvir a história dela e ouvir de Jesus. Porque ela bolou uma estratégia. Então, ela começava assim... uma forma triste, mas é a vida dela. É triste, então não tem como, né? Ela falava assim, meu marido faleceu nesse mesmo hospital. Aí ela falava, meus filhos todos faleceram. Então, nisso, todo mundo já se comovia, porque não tem como não se comover. Só que nisso ela já falava, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque Jesus está comigo. E ela começava a pregar o evangelho. Gente, não passou um médico por aquela sala, ninguém, sem ouvir a palavra de Deus. Então, mesmo em meio à dor, Deus deu essa graça a ela para ela ser forte. E ela segue a vida dela. Sim. Né? Ela tem 82 anos. Ela segue a vida dela servindo a Jesus. Né? Então, para finalizar aqui a história de Maria, a Bíblia não fala a idade da morte dela. E não fala como que ela morreu, não fala. Mas finaliza a história de Maria depois que Jesus subiu aos céus. A última passagem de Maria está em Atos, que fala assim, todos eles se reuniam sempre em oração, que são os discípulos, né? Todos os discípulos se reuniam sempre em oração com as mulheres, incluindo Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, a gente pode entender aqui que Maria finalizou a missão dela, assim, de ser mãe de Jesus, cumpriu esse chamado, né, com excelência, né? Mas ela não deixou de servir a Deus, mesmo após Jesus subir aos céus, né? E ela continuava indo no templo, orando e buscando a Deus. Eu penso que Maria testemunhava a vida dela. Eu penso que aonde ela ia, ela falava. Eu fui a mãe. Que ela foi a mãe, que ela gerou, que Jesus é o Salvador.
Então, essa é a história de Maria, né? Finaliza assim. E é isso, sabe? Para a gente crer que Jesus em breve voltará a buscar os seus filhos, suas filhas. E para quem está, né, neste momento, assim como Maria testemunhou sobre quem era Jesus, e que você mãe, né, que está passando por este momento de luto, que você testemunhe quem era esse anjo que Deus depositou, colocou na sua mão, pelo tempo que for, mas fique sempre com o que é bom, com o que traz vida. Não fique neste lugar da tristeza. Tudo tem um propósito. E como a avó da Evelyn, tudo posso naquele que me fortalece. Vocês podem todas as coisas, porque Deus fortalece dia a dia. E ontem eu conversando com a Evelyn, eu nem tinha pensado nisso, assim, mas aí ouvindo ela falar, e aí eu falei, nossa, Evelyn, me veio um versículo que está lá em 1 Coríntios, vou ler, que fala sobre o amor. E as pessoas usam muito esse versículo, assim, eu já vi muito em casamento, para falar sobre o relacionamento. Mas eu quero trazer ele, o amor de uma mãe. Então, está lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 4 e 7, que diz: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se aspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É esse finalzinho, né? O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E esse foi o amor de Maria. Esse por foi Jesus. O amor de Maria. Esse foi o amor de Maria. Que creu, né? Que sofreu, que esperou e que suportou. Não tem como não ver. Eu sempre vi esse versículo e sempre vi essa associação ao casamento. Mas ontem falei, não, esse é o amor de Maria. Sim. Por seu filho. E é o amor de uma mãe por seu filho. Porque por eles a gente acredita, a gente suporta, a gente persevera, a gente luta, a gente continua. Então, fiquei muito emocionada ontem, assim, com o que o Senhor me deu sobre essa passagem, sobre esse amor. E que a gente venha alimentar esse amor. Exatamente isso, alimentar esse amor com sabedoria, né? Nós mulheres somos, Deus nos deu, né? O poder aí, somos sábia. Sim. E muitas vezes construindo com calma, com tranquilidade, né? A nossa passagem, a nossa vida, como levar, não é fácil. Passamos por muitas turbulências aí durante o dia, durante a semana, durante o mês, durante a nossa trajetória de vida. Sim, né? sim. Nós, mulheres, somos aí, eu digo, nasceu mulher, seja bem-vinda, que tudo te espera. Os desafios. Os desafios. Mas a gente tem que começar a entender que Deus, Ele sabe de tudo, porque só a mulher tem que ser da mulher. Não existe um homem que não tenha nascido de uma mulher, então só o fato de, né, todos os homens ter que nascer de uma mulher, isso já diz tudo, né? O quanto poder uma mulher tem. Exatamente, como o Senhor confiou a nós, né? Senhor confiou a nós essa missão. De gerar. E a gente gera filhos, a gente gera sonhos. Sim. A gente gera nações. A gente gera tudo, né? Muitas. Um negócio. Exatamente. O trabalho, na família, enfim. Está em nós esse dom, né? O dom da vida. Olha lá, ó, a Valentina esperou a vovó ir no podcast mesmo. Que Deus abençoe muito. Valentina é meu neto. É a Amanda, minha filha aqui. Que mandou, a Valentina. Ai, que lindo. Porque ela está para nascer. Ela está de 9 meses, né?
Eu ainda falava assim, ele não pode nascer sexta-feira, porque eu tinha esse Não, compromisso. espera a vovó sair do podcast Não, da pelo amor de rádio. Deus, meu neto não Segura. vai nascer sem vó. Não. A vovó quer estar lá, não quer perder nada. Isso Não, mesmo. segura um pouquinho aí que dá tudo certo. Depois me mandem foto desse bebê lindo nascendo, gente. Com certeza. E muito abençoado. E é sobre isto, né? Você está Sim. vendo? Estamos falando justamente sobre isto. Sim. E você vê, Evelyn, que você estar aqui trazendo essa palavra, Sim. afirmando isso para outras mulheres, dando o Sim. seu testemunho, trazendo, sim, todo esse cuidado, esse amor que você está tendo agora para essas duas meninas que já são mulheres. Sim. Aí, Uhum. o quanto Deus está validando e dizendo: tem algo para você aí, Evelyn. É verdade. Se prepara que você vai ter que ir para o podcast da Gi. Ah, com certeza, com certeza. Sim. Estamos gerando, né? Como falando sobre gerado, estamos O gerando podcast. esse sonho também, esse projeto. Porque é isso, né? O É Senhor, isso aí. Ela tá ali, Senhor- ó, mandando eita glória e colocando muito coraçãozinho. Ai, A linda. Gi. A Gi A tá Gi é aqui, uma ó. bênção. A Gi é uma bênção. Eu tenho que falar Sim. mais com a Gi, né, Gi? Isso, traz eu- elas mais Eu, vezes. eu até trago ela aqui. Eu tenho que mandar mais mensagem para ela, Isso trocar aí. mais palavrinhas aí. A Gi, quando a gente começou, né? Quando eu conheci ela no grupo lá, eu era totalmente tímida. Travada. E ela, né, vem me incentivando tanto. E assim também foi com a Evelyn, Foi comigo né? também, assim, dessa mesma forma. A Gia, ela é assim, quem vai orar? Tipo, tá ali a mentora, a pastora, a psicóloga. Ela fala assim, a Evelyn. Sabe? Então, tipo, é pra gente É pra gente, destravar pra mesmo. destravar. Ela ajuda, ela levanta É outras isso mulheres. aí, é isso. E ela não tem inveja, não tem ciúmes. Quanto mais alta a amiga dela for, mais ela quer levantar. Você sabia que, Exatamente. então, nós estamos juntas, né, Gi? Porque eu também digo isso para as mulheres empreendedoras quando eu estou com alguma mulher e a gente está em determinado evento e eu olho para ela e digo assim: você sabe que eu vou te apresentar você um dia no palco para multidões de mulheres. E é isto, é elevar Sim. outra mulher sem ter Sim. um pingo de inveja, ciúmes, Não, concorrência. não. Não, A gente jamais precisa estar isso. juntas. É estarmos juntas, é união. Exatamente. Como eu digo e sempre falo aqui, e a Monique já sabe que o potinho é meu. Verdade, é. O potinho é meu. A Eu tenho um gente- potinho que ele já me deu e que pode se passar o tempo que for. Exatamente. Ele é meu. O que o Senhor tem para cada uma de nós é único, é Exatamente exclusivo. isto. É sobre isso. Ninguém pega o lugar de ninguém. Quando você confia em Deus, né? Tudo ele faz. E É é muito isso. melhor quando a gente está junto. Sim, É muito sim. melhor celebrar juntas do que sozinha. Eu não teria como fazer um programa empreendendo com elas, eu sozinha, imagine. Sim. Eu empreendendo com elas. Eu, Sozinha. Josiane Mota, vou falar aqui, ó. Eu, Josiane Mota, estou apresentando o programa empreendendo com elas. É claro, muitas vezes eu acabo fazendo um quadro, antes eu fazia com a Amanda, mas geralmente também quando eu faço sozinha, porque eu gosto de trazer muitas, às vezes, assuntos importantes, né? Sim. E como quando eu trago uma mulher, eu quero que ela fale da trajetória de vida dela, eu quero que ela se coloque. Então, às vezes, tem dias da semana que eu tiro realmente para vir com as notícias importantes das nossas regiões, tudo. Mas não tem como eu fazer um programa diário empreendendo com elas, somente eu. Sim, Eu preciso de mulheres reais, mulheres do dia a dia. Mulher que deixou a máquina de roupa batendo, a filha com o neto que tem que esperar nós chegar aí para nascer. Isso aí. Não é verdade? E olha só, histórias lindas, né? Que cada mulher Que traz. cada mulher traz. Não tem como a gente não dar voz. É isso. Não É isso. É caminhar juntas. Sempre, né, Evelyn? sim. A Gi tá falando orgulho delas. A Tina falou mulheres de fé. Vocês são demais, são incríveis. Lá, ó, a Gi já me puxou minha orelha aqui, ó. Devemos conversar mais, Jô, Isso aí. para impulsionar aí
essa mulherada e nos impulsionar, com certeza. Depois eu vou te chamar lá Exatamente. para a gente dar mais, trocar um oi. Exatamente. Mas é exato, é sobre isto, né? Sim. É uma assim apoiando e trazendo, e a Monique, quando veio, estava um pouco ali tímida, e agora já está nas redes sociais falando bastante, trazendo muita palavra. Sim. E é sobre isto, porque nós temos que entender que nós, mulheres, temos as nossas idades também, né, Evelyn? Então, Sim. eu hoje falo com umas mulheres de 40 a mais, eu acho bacana, mas tem amor que vem aí com os 20, com os 30, falando com essas meninas jovens, com realmente as suas filhas hoje, que são jovens, elas vão Sim. se identificar até mais com a o que Monique. com a Aham. Monique, a maneira da Monique se comportar, a maneira da Monique trazer uma palavra, a maneira da Monique ver, né, como tudo pode ser ali mencionado no seu dia a dia, ela que já é mãe. Então, nós temos que o quê? Nos unir justamente com isto. É esse o Exatamente. propósito. Né? Cada uma na sua... Para que cada faixa etária, para que cada... Exatamente, porque como cada nós uma temos de a Gi nós- também, como temos você. É, Então, cada uma de nós está passando por um determinado processo da vida. E, claro, quando se une, gente, é maravilhoso. é maravilhoso. Sim. É maravilhoso. É maravilhoso. Quando se une, cresce, né? Assim como o Exatamente grupo vem isso. crescendo, né? O grupo das Isso. amigas dele. Porque é isso, porque você vê que cada uma vai se identificar com uma. Exato, Né? Não é uma vai se exato. identificar com todas. Até a Evelyn, falei pra ela, a minha prima, a Letícia, gosta muito da Evelyn. Elas nunca conversaram, Não. né? No Até me encontro. surpreendi, Aham. saber que ela gosta Elas de mim. elas nunca conversaram, elas sempre estão ali, né? A Lê senta com a minha A gente se tia, cumprimenta. tal. Uhum. E aí, quando eu postei lá o folder, a Lê falou: não perco por nada. Eu amo a Evelyn, eu me conecto com ela. E eu falei, nossa, a gente Que se lindo, surpreende. né? Por quê? A gente nem percebe. Uhum. Mas às vezes a gente se conecta com alguém gosta, alguém te observa. E é sobre isso. Você acaba sendo uma influenciadora maravilhosa para ela. Sim. Da tua maneira como você fala, a Isso. maneira como você faz algum movimento. Então, Exatamente. é isso. E ela começa a ver e fala assim, nossa, você não precisa nem trocar nem palavras, mas só o fato de você estar do lado, o teu olhar já, já conectou. já conecta ali. E às vezes não é com outra, ou É com não uma é com outra. Enfim, enfim. E é por isso que a gente tem que estar juntas. Porque a gente se complementa, né? A A gente se Eliane fortalece. entrou, Eliane Alves, e disse assim, Maria foi um exemplo de mulher. Sim. Minha É sogra. isso mesmo. A olha história isso. de Maria é online. linda. Você viu? A olha história lá. de Se Maria é linda. aprofundando, é muito É. linda a história dela. É impactante. E você veja, mulheres aqui, como a gente precisa, no nosso mundo atual, no nosso dia a dia, trazermos, sim, essas reflexões das mulheres que estão ali guardadinha na Bíblia e quantas mulheres que estão na Bíblia e que a gente não faz ideia Sim. de Exatamente. quanto hoje elas fazem muito presente na nossa vida. Exatamente. Exatamente. Então, é muito importante Sim. esse momento de trazer, sim, mulheres que cada vez mais se identifiquem com a Maria, com todas as outras que você já trouxe aqui, inclusive até com a Eva. Com a Sim, Eva. com a Eva Com a também. Eva Evelyn também. falou pra mim, ela vai falar sobre quem? Eu falei, vou falar sobre Eva. E eu estava bem insegura, você viu que eu fiquei bem nervosa, porque Uhum. a gente não escuta muito positivamente falar sobre Eva. A Sim. gente sempre tem aquele estereótipo, né? Ai, foi por causa dela que eu tô sofrendo. Foi por causa Isso. dela que eu dou a luz. Coitada da Eva. E a gente trazer esse outro olhar, eu fiquei bem nervosa. Falei, ai meu Deus, é profundo esse assunto, né? Porque Sim. porque tem um propósito em tudo, né? Sim. E a Evelyn falou, você vai, eu gosto dela, eu também eu acho a história dela, assim, pouco valorizada. Um pouco valorizada. Sim. Por conta desse olhar. E, às vezes, as pessoas também têm esse olhar, assim. A Evelyn falou ontem, foi bem interessante, né? Sobre a igreja, né? Que, às vezes, coloca a Maria ali, ai... diminui Maria, Sim. ou não quer falar muito porque tem medo da idolatria,
né, a gente vê essas coisas, assim. Sim. Mas né, é entender a essência da maternidade, de quem ela era, da missão que ela teve. Exatamente isso, a né, maternidade. do posicionamento que ela teve. Sim. Ela, Jesus, né, o anjo diz, salve a agraciada, ela foi escolhida. Sim. Sim. E essa missão da maternidade é um desafio, como ela passou, todas nós mães passamos. Então, precisamos sim meditar e ver como ela venceu, como ela foi fiel, obediente, serva, sermos assim também. E entendeu que a perda do filho, Sim. nós também temos que entender muitas vezes. É Exatamente. muito doloroso, não é fácil passar pela dor da perda do filho, da filha, mas a gente tem que entender também O o propósito, propósito de Deus. É, Entender e não entrar em briga, em revolta contra com- Deus. contra- Não se revoltar, mas se entender que daquela sua dor você pode transformar vidas. Você pode Sim. fazer com que o teu campo floresça, exatamente. porque você vai ter propósito, você vai poder falar tudo o que você aconteceu. Então, aquela mãe hoje que está com o seu filho num leito no hospital, ore por ele. E eu sempre digo que mesmo com muita dor, se for da vontade dele, deixe ele que vá. O libere. Faça aquela oração linda que só uma mãe sabe e entregue ele a Deus. É. Diga, Senhor, se for da sua vontade, que não deixe o meu filho sofrer. Porque para uma mãe, talvez seja até mais dolorido você ficar vendo o seu filho ali sofrendo e você falar que você não quer. Então, não é fácil o processo da perda, mas que a gente também tem que se colocar como Maria, muitas vezes, Sim. né, Evelyn? De permitir, né? De permitir que aconteça. Mesmo Que aconteça, mesmo com Forte. muita dor, mas precisamos Sim. fazer essa... Porque Maria teve que aceitar e entregar que O Jesus Isso, estava ali. exatamente. Exatamente. Então, vamos pensar que aquele seu filho que está ali, claro que nunca desistir, Não, lutar, jamais. É confiar. lutar, é confiar sobre Deus, tudo se pode. Exatamente. Mas nós, mães, mulheres, a gente sabe quando está na hora de você. Porque o Senhor Falar, fala, né? Deus, Senhor, ele fala, Eu fala já com a gente. entendi, Deus. Eu já entendi. Sim. Né? Então, por favor, não quero que nenhuma mulher desista dos seus filhos. Não, Essas mulheres não estão é mandando isso. largar aqui, já mandando Não, desligar. Não. É realmente entender Entender Sim. em Deus. em Deus. E essas respostas, esses direcionamentos Pedir vêm a através da resposta. oração. Exatamente isso, Monique. Se for isso. Você fez uma colocação maravilhosa. Na sua oração, você pedir para que Deus te dê um direcionamento. Sim. Que Maria te dê um direcionamento. Deus ele fala. E ele mostra, fala. Basta apenas nós buscarmos. Exatamente isso. Uhum. Exatamente isso. E você trouxe uma É isso aí, porque já frase que, ali, ó, né? 11h59, então agora, por favor, aquele versículo para terminarmos Evelyn. aí o nosso... Eu escrevi uma frase sobre Maria. Então, a história dela é muito linda e ela merece todo o reconhecimento. Nós não podemos desmerecer Maria. Ela foi a mulher mais abençoada da terra. Então, a frase que eu escrevi foi assim: Maria foi um exemplo de mulher. Teve o privilégio de ser escolhida por Deus para carregar em seu ventre seu filho Jesus. Nós temos que entender e reconhecer que Maria foi uma mulher especial e sua história foi única na terra. Legal. Isso aí. A história de Maria foi única na Terra. Obrigada, isso. Evelyn. Amém, Obrigada obrigada. Evelyn, por este obrigada momento, por essa por esse reflexão. momento, por essa reflexão. Se você quiser deixar seu Instagram, se você quiser falar um pouquinho da onde você fica à vontade. Eu quero agradecer, primeiramente, a oportunidade. Não me sentia capaz. Essa noite eu mal dormi. Foi muito difícil, né? O nervosismo, mas
Graças a Deus consegui, venci esse gigante, né, que Olha foi aí, ó, estar viu aqui. só? Agradeço a todas, agradeço aos meus pastores, as minhas amigas da igreja que me apoiaram, todas as amigas dele, minha família, minha irmã, minhas filhas, que são minhas maiores apoiadoras, o meu marido. Quero deixar aqui, então, a pizzaria, nossa pizzaria, Isso, né? por favor. Se chama Dadinho e Marques, fica ali no bairro Guarani, em Colombo. Conheça ali só, procurem no Instagram, eu garanto que é uma pizza muito boa, é muito gostosa. Então, eu só tenho a agradecer mesmo por essa oportunidade. Obrigada, Evelyn. Obrigada, Jô, por mais essa sexta-feira. Aqui, né? Mandar um beijo para as meninas que entraram na live, Um beijo sempre nos a acompanhando. Um beijo a todas. Gratidão. Encerramos aqui o nosso programa Empreendendo com Elas, no quadro Mulheres de Fé. Bom final de semana